Sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Chaves da Essência. E hoje eu estou recebendo uma pessoa queridíssima, uma grande amiga minha, Cecília Macedo. Obrigada, amiga, por aceitar o convite. Maravilhoso. Eu estou muito honrada de fazer parte desse projeto lindo. Muito obrigada. Para mim, assim, é uma realização estar aqui com você. Eu nunca participei de um podcast, estou achando tudo muito lindo, tudo muito chique. Eu estou super feliz, que é o primeiro. É aberta, de coração aberto para falar. Ai, que bom. Então, vou apresentar um pouquinho para vocês. Cecília, ela é tricologista, empresária, mãe de 3 filhos lindos, queridíssimos. E que mais? Minha trupe do barulho. Esposa, empresária, tricologista, aquilo, né, que a gente vai tudo. E A mulher multitarefa que a gente está trazendo aqui, né, no nosso podcast. E aí, eu queria começar, né, falando sobre o teu universo da beleza, né? Então, assim, conta um pouquinho para as seguidoras, né, do canal, como é que começou tudo isso, né? Na verdade, eu sempre fui aquela apaixonada por esse universo de beleza, né? Eu era aquela criancinha girly que tinha 1000 Barbies. Minha brincadeira preferida era brincar de salão de beleza. E eu tinha muitos problemas com o meu próprio cabelo, né? Eu acho que eu tenho cabelo muito cacheado quando eu era pequena e passei por aquele período de alisamento que eu acho que a maioria das adolescentes passou um pouco, quem tinha cabelo cacheado na época. E tinha aquela ditadura do cabelo liso, né. Então, assim, eu não me aceitava de cabelo liso. Por muitos anos, o meu cabelo me definia. Então, assim, eu era aquela que vivia no salão, eu fazia escova todos os dias. Se eu saísse, eu tinha que sair de cabelo escovado, né. Então, assim, era um problema na minha vida. Eu lembro que eu não entrava na piscina, eu não entrava no banho, sabe. Então, assim, isso sempre foi muito problemático para mim, porque era um trauma. Era realmente Falar sobre cabelos, né? falar sobre cabelo de uma forma geral. E eu sou sobrevivente da progressiva, porque eu lembro quando começou a época de progressiva, eu ia naquelas bibocas, naqueles lugares assim, ermos, Duvidosos. bem duvidosos. E aí, assim, a gente botava pano no rosto, gente. Eu não sei se vocês lembram disso, mas a gente usava pano no rosto, né? E aquela fumaça no salão. E a gente sabia que aquilo não ia fazer bem. Em algum momento ia dar Mas veja, ainda hoje tem muita mulher que faz, que não conhece, né, inclusive depois a gente vai deixar o teu Instagram aqui para as meninas seguirem, perfeito. para elas verem as dicas. A gente vai falar um pouquinho mais, né, mas assim, para elas verem o quanto é prejudicial, né. Não, vai voltando para tua história, vai. Então, e aí, nessa né, não me aceitar e não aceitar o meu cabelo cacheado, e de ter que alisar, e de ir pra festa com medo que chovesse, porque meu cabelo armava. E aí eu fui me interessando cada vez mais por esse universo, né, esse universo da beleza e de cabelo. Eu inclusive criei um blog de dicas de cosméticos, porque eu consumia tanto esse conteúdo, que assim, eu virei blogueira. E aí as pessoas te procuravam, né. Procuravam para dicas de cosméticos. E aí eu sabia tudo sobre cabelo, todos os produtos que lançavam eu sabia, enfim. E aí, só que eu só comecei a estudar sobre isso, sobre tricologia, quando eu descobri que eu tinha alopecia androgenética, que é a calvície feminina. E aí era uma dor muito grande, porque o meu cabelo sempre foi uma coisa que definia muito, que estava muito ligada à minha autoestima, eu acho que para a maioria das mulheres, né. Eu descobri que eu tinha calvície. E nesse mesmo momento, nessa mesma época, eu tive um corte químico, que é quando você usa muita química, porque eu usava muita progressiva e inventei de ficar loira, Uhum. né. Então assim, meu cabelo quebrou inteiro. E aí o problema todo, amiga, foi o seguinte: eu ia procurar alguém que me ajudasse com aquilo. E eu não conseguia ninguém que me ajudasse, porque existe um abismo enorme entre beleza e saúde capilar. Então, assim, ou eu ia no salão de beleza e aí eles iam fazer aqueles paliativozinhos e aí botavam um creminho no meu cabelo e Cronograma capilar, que era o máximo, né. Ctrl C, Ctrl V ali, sabe, vou fazer uma reconstrução e tal no seu cabelo. Ou ia lá dermato, me entupi de remédio, enfim. E não existia esse elo, né, uma pessoa, pelo menos aqui em Recife, eu fiz meu curso fora e trouxe muito esse conceito para cá de unir beleza e saúde, né. O pool é exatamente esse lugar, esse ambiente que eu encontrei, e para mim foi um processo de cura,
né? Eu me curei. E, e é o meu propósito hoje. É curar também as pessoas, porque eu sei que é uma dor de muita gente, né? Hoje eu aceito meus cabelos, eu amo meu cabelo natural, mas por muito tempo isso foi Uma barreira. uma barreira. Hum. E assim, estudar tricologia para mim é muito mais, estudar foi muito mais do que estudar sobre o cabelo, mas foi um processo de autocura, sabe? E assim, para mim, eu amo o que eu faço, eu sou completamente apaixonada por isso. E eu não me vejo fazendo outra coisa. Então, assim, existiu uma transição de carreira, porque imagina, eu sempre vim da área empresarial, eu era gerente de marketing de uma grande empresa. E de repente eu disse, não, não é Não é que isso. eu quero ajudar as pessoas do jeito que eu consegui me ajudar, me enxergar e me curar. Então, assim, hoje eu tô completamente preenchida com a minha profissão. Ai, eu mas é muito bom quando a gente encontra, né, esse propósito junto no o que a gente faz de trabalho, né, então o trabalho unindo o propósito, a ajuda e a gente não trabalha, né, a gente Exato. tá ali para ajudar outras pessoas e consequentemente, a gente é remunerado por isso. Mas assim, lá, né, no teu salão, as mulheres que chegam lá, elas chegam procurando mais do que um tratamento hoje, né, porque assim, mudou muita coisa, né, assim, a gente tem as viradas de chaves, né, de moda, da forma como a gente enxerga o a mulher, o externo da mulher, porque antes era o padrão do cabelo Tá liso. vendo isso? Aí depois passou a fase do liso para o ondulado e agora assumindo total cachos, né. Na verdade, eu acho que as pessoas estão se aceitando mais, essa fase da autoaceitação, sabe? E de sair. E veja, eu acho que as pessoas estão entendendo o quanto isso foi prejudicial e é prejudicial na vida delas. Por exemplo, uma progressiva é uma coisa que, inclusive, tem estudos que comprovam que está ligado a câncer de mama. É um disruptor endócrino, então, assim, é muito sério. A gente está com proibições da Anvisa, a Anvisa proibiu, inclusive, formol, agora está em questionamento o substituto, que é o ácido glioxílico, né, que também faz muito mal para a saúde. Então, assim, as pessoas estão começando a redescobrir os cabelos dela. Tem paciente que chega lá, liga para mim e faz assim: "Eu não sei nem como é o meu cabelo natural". Porque, veja, não passou Faz tanto tempo. por isso faz tanto tempo que eu aliso, que eu não sei se ele é liso, se ele é ou se ele é crespo, se ele é cacheado, se ele é ondulado. E assim, esse momento de redescoberta, né, é muito interessante. E eu poder fazer parte desse processo junto com essas mulheres, né, porque assim, muitas mulheres que passaram pelo PUR, passaram por esse momento de transição capilar. E assim, eu me sinto muito honrada de poder fazer parte, poder ajudar elas nesse processo de se redescobrirem, sabe. Então assim, nunca é só sobre cabelo. E eu sempre falo muito isso. Então assim, é muito mais do que isso. O cabelo realmente está ligado muito à autoestima das mulheres e dos homens também. Sim, com certeza. Hoje o cuidado é integral, né. Integral. O canal é para mulher, mas a gente não deixa de falar dos homens também, porque ali, né, eles também vão ser beneficiados, por exemplo, de uma saúde popular. E uma saúde capilar É. total, que antigamente existe essa quebra de paradigma, né, de que: "Ah não, eu vou tratar o meu cabelo, ai, é um salão de beleza", não, a gente é uma clínica de terapia capilar, a gente também tem um espaço de salão de beleza, eu costumo dizer que é um espaço híbrido, e hoje eu atendo muitos homens que querem se cuidar para não precisar, por exemplo, fazer um transplante, né, que querem cuidar da saúde capilar, que sofrem com um problema de calvície. Veja, 90% dos homens, isso é uma informação super importante, 90% dos homens em algum momento da vida vai ter algum grau de calvície. Então assim, o cuidado com isso, cuidar previamente, né, cuidar do couro cabeludo, isso é muito importante. Mas isso é um assunto muito recente, é um assunto de pouco tempo pra cá, né. Então assim, antigamente era: "Ai não, minoxidil, finasterida, eu parti para transplante". Não, hoje a gente sabe que existe esse tratamento, né, que é importante enfim, e transforma, sabe. É um tratamento que transforma vidas. Eu posso te afirmar que realmente é transformador. É, mas me conta assim, como é que tu enxerga quais são os principais momentos, assim, que existem essas transformações ou essas transições, né, principalmente para a mulher, né, em quais momentos, principalmente, a gente precisa ter esse cuidado maior com os cabelos ou com essa saúde capilar, né, no caso?
Veja, nos marcos, por exemplo, menarca, a gente tem muitas mudanças hormonais, né, no corpo da gente. Então, assim, por exemplo, quando a gente tem a primeira menstruação, o cabelo costuma mudar muito a fibra, e aí ele vai passar, às vezes, de liso para cacheado. E aí tem muitas questões das adolescentes entrando nessa fase da adolescência, e aí começa a descobrir um cabelo, e aí começa a ter essas questões com o cabelo também. Ai, quero alisar, quero, enfim. Hoje em dia, bem menos. Menopausa. Menopausa é uma coisa que realmente impacta diretamente na saúde do cabelo da mulher, porque cabelo envelhece. Então, assim, a gente entra na perimenopausa, não tô falando nem da menopausa em si, mas a partir dos 35 anos, quando a gente já entra em perimenopausa, a gente vai ter um declínio de produção de colágeno. O problema vai ser vegetação. A gente tem salvação. Então, assim, a gente precisa tratar cabelo, o cabelo envelhece. A gente precisa tratar isso, né? Da forma que a gente trata a pele, que a gente faz o nosso skincare, a gente precisa tratar do nosso couro cabeludo, é verdade. Então, assim, é importante que as pessoas entendam que o cabelo também passa por esse processo de envelhecimento. Então, assim, esses marcos, né, de menopausa, principalmente, tem um impacto muito profundo na saúde capilar, né? E pele, e unha, a gente começa a ter as primeiras rugas, enfim, né? Fora falar sobre o estresse, né? Que é, assim, o estresse é um tema que todo mundo sabe que causa a queda capilar, Exatamente. né? Eu acho que o pós-parto, né? Sim. Eu comecei a cuidar mais no pós-parto. Não sei se você lembra quando. Tem essa questão do pós-parto, do puerpério, que é uma coisa que eu falar que é outro marco importante. Isso. Mas Eu lembro de mim, você teve. né? Que eu fui lá no salão e aí a gente faz aquela. Me corrija se estiver errada. A Microscopia. tricoscopia. Isso. E aí, assim, eu fiquei apavorada. A quantidade de espaço ali entre os fios e a espessura do fio, você fica. Apesar de que todas as médicas falam assim, é normal, isso acontece mesmo. Ok, mas você fica desesperada, né? Claro, claro. E mexe muito com a autoestima, né? E aí você já tá nesse processo de puerpério, já tá com vários hormônios, assim, totalmente desregulados, e aí vem a queda de cabelo, né? Então, assim, é um momento que a gente precisa olhar para a gente também, e apesar de ser um momento difícil da gente olhar pra gente, porque a gente tá ali com um cezinho, ou, né, com medo, Focado tudo nele. focado tudo nele, de repente o cabelo da gente começa a cair, e a gente vai deixando isso para depois. Ai, não, depois eu vejo isso, depois eu vejo isso. Mas aquilo vai mexendo com a autoestima da gente. E isso vai gerando estresse também. Então, assim, é o ciclo, sabe? Realimenta. Exatamente, exatamente. O cabelo, a queda de cabelo, realmente, como você falou, tá intimamente ligada a estresse, a ansiedade. E veja, quem é que não tá ansioso? Quem é que não tá estressado? Eu quero que você que me fale. Eu não sou uma pessoa estressada. Veja, 99% do meu paciente é estressado. Deixa aí nos comentários quem não é estressado. Obrigada. Se você for zen, por favor, me indique. Mas, assim, vou defender agora a minha área, né? Porque eu, como psicóloga, não posso deixar de falar sobre isso. Mas, assim, acontece muito, né? E essa busca desse autocuidado, dessa calmaria. Se falava muito em mindfulness, mas ainda existe muita ansiedade. E hoje, veja, hoje mais cedo eu fui fazer uma avaliação numa mulher. E aí, várias perguntas de uma avaliação, várias perguntas sobre o dia a dia, como é que você lida e tal. E aí eu comecei a me ver ali em algumas perguntas. Veja, isso é muito sério, porque às vezes a gente tá tão no automático, né? Já tem um tempo que eu sou formada e tudo mais, mas a gente tá tão no automático que você fala assim, eu já não, já sei lidar com a ansiedade, já consegui administrá-la. Porém, se você não cuidar, né? Se você não cuidar, se você não estiver atenta, você vai no automático. E o estresse, ele faz isso com a gente, o desgaste do dia a dia, né? A rotina da mulher, principalmente no pós-parto. Esse automático, você não consegue ver, se perceber, né, e ver o que é que está acontecendo em volta, né, e uma das coisas que a gente perde, principalmente, é esse cuidado com o externo, né. Quando eu estou num movimento de muita ansiedade, pensamentos acelerados o tempo todo, então eu acabo esquecendo o meu externo,
tem gente que não se cuida, né? Muita. Eu passei essa fase também. Assim, olha, não estou imune, né? Eu, como psicóloga, exatamente, passei essa fase de pós-parto, de estar um tempo assim, sem me cuidar, de fato. Acho que todas nós, depois Todas nós. mas Ninguém tá imune. prioriza. Ninguém tá imune. Uhum. E esse cuidado, assim, e aí quando eu começo a ver que eu tô ali só com o cabelo preso o tempo todo ali, porque a gente, quando solta ele, a gente tá um pouco mais confiante, mas era o tempo todo preso, ou assim, amarradinho assim, Inclusive. né? E aí, assim, Hum. é uma liberdade. Veja, eu também tô nessa fase de me conhecer naturalmente, conhecer o meu cabelo natural, né? Mas é uma fase de cada um, a gente não tá obrigando ninguém a isso, né? Exatamente, é respeitar o processo pessoal, exatamente, sabe? Não é ditadura de dizer, ah, não, você não pode Ser natural. fazer seu alisamento. Porque eu tenho muito paciente que chega lá pra mim e faz assim, ai, não, Eu quero continuar, né? eu tô ciente e quero continuar, porque isso aqui também é importante, deixar ela ciente dos males que isso pode trazer pra ela. Mas fazer o correto, assim, o acompanhamento, né, não de qualquer forma, né. E é o que eu falo muito pra minha paciente é, ok, você tá ciente de tudo, você quer continuar, vamos minimizar o impacto negativo disso pra sua vida, né? Se você tem ciência do que isso pode causar pra você, né? Não vou chegar pra você pra dizer que você não pode, porque a gente não pode nada. É. Nada é esse negócio de, ai, não pode, não tem. Não, de jeito nenhum. Tudo pode, né? E você faz o que você quiser, você é livre pra você fazer seu alisamento e tal. Mas vamos melhorar isso? Como é que a gente pode Cuidar. minimizar o impacto disso, o impacto negativo disso para a tua saúde, Exatamente. então assim, é esse cuidado que a gente precisa ter, sabe? Perfeito. E são tantos assuntos que a gente vai emendando um no outro, mas eu gosto sim. É, pois é. E falando um pouquinho mais, pegando esse gancho do estresse, né, eu falo muito lá para minha paciente que o tratamento ele precisa ser multidisciplinar. Não adianta a gente tratar um couro cabeludo, que a gente tá com queda de cabelo, se a gente não trata o nosso lado, né, de saúde mental. Isso é muito importante. E não é mito. Muita gente chega, ai, mas eu tô estressada. Eu acho que isso é mito, meu cabelo tá caindo. Não, gente, isso é real. Quando a gente tem, né, a gente se estressa, a gente tá ansioso, a gente libera citocinas inflamatórias, né, além de liberar o hormônio do estresse, que é o cortisol. Não é mito. E a gente precisa tratar o mental. Não adianta, ai, vamos fazer o melhor tratamento. Eu vou te oferecer o melhor tratamento no corpo. Se isso aqui, ó, não tá, Pois é. você não trata. Então, assim, o tratamento, ele precisa ser multidisciplinar, né? Então, psicóloga, se precisar, eu indico, né? Se precisar de um nutricionista, porque também tem muito a ver com a alimentação, né? Então, assim, é uma coisa que interfere muito, né, nesse processo de queda de cabelo, a alimentação. Agora, como essa é a onda de Monjaro, o que eu tenho atendido de paciente com queda de cabelo, não, você não tem noção. E aí, assim, realmente precisa ter esse olhar integrativo no tratamento para queda de cabelo. Eu acho que para um tratamento de saúde mental, eu acho que, assim, é dar as mãos, nós que somos da área da saúde, né? Exatamente. E aí atender esse paciente, olhar para esse paciente de uma forma integral. Eu não estou olhando ali para o cabelo do paciente. Quando ele senta ali na minha frente, ele não está falando sobre o cabelo. Ele vai falar sobre a história dele, e que é muito mais do que um cabelo, né? Então, assim, histórias, inclusive, emocionantes, as pessoas se emocionam muito, né? Porque sempre tem alguma coisa ali por trás daquilo, né? E todas as dermatoses, amiga, todas as doenças de pele, todas as patologias de couro cabeludo estão ligadas intrinsecamente ao emocional. Perfeito. E são psicossomáticas. Com certeza. Tem muito a agregar, né, esse cuidado Integral, exatamente. Então, se a pessoa precisa se cuidar. Tem gente que sai de lá e fala: "Olha, procure, por favor, uma pessoa para você se tratar e tratar sua saúde mental, porque não adianta. Eu vou te oferecer um tratamento massa aqui, você vai tenho certeza que você vai adorar também a experiência e tal, mas a gente precisa cuidar daqui". Perfeito, é isso mesmo. E inclusive, né, quando a gente tá, né, em algumas fases, né, dessa nossa trajetória, né, a gente consegue perceber através da terapia, né, do autoconhecimento, né, o que de fato, pode estar me gerando um estresse, né, o monjaro, por exemplo, ele é um estressor, né, a alimentação. Então, a saúde mental ela é muito mais até que o alimento,
a minha mente, né? O que é que eu vejo, né? O que é que eu escuto, né? O que é que eu estou percebendo ali naquele ambiente? E para não ficar no automático, né? A gente recomenda esse olhar para assim, olha, você pode até vir aqui fazer esse tratamento completo aqui com vários produtos, mas eh, você precisa desse cuidado. É só ser, é subjetivo, né? Exatamente. Subjetivo. E é indicar pessoas que realmente, né, hoje, por exemplo, eu indico muito nutricionista para o nosso paciente. Então as pessoas às vezes, inclusive para as pessoas que estão usando Mounjaro aí sem nenhum acompanhamento, né. Então assim, a gente tem uma perda, veja, como você falou, o Mounjaro ele causa um estresse metabólico no organismo da gente. E isso causa, além de queda de cabelo é o mínimo, tá. Então assim, uma série de outros problemas. E as pessoas não estão usando sem nenhum tipo de acompanhamento. E eu vejo isso muito na minha prática clínica, de chegar a gente e dizer: "Ah, não, tô usando Mounjaro e eu não tenho acompanhamento, eu comprei com fulaninho de tal que tá trazendo ali da cueca no dos Estados Unidos", sabe. E a gente é real. Essa pessoa é assim. Inclusive, na consulta do mesmo jeito. Olha, vamos, amiga, reage, né? Bota um cropped aí, reage. Cropped, reage, entendeu? Veja, não adianta, né. Então assim, veja, o pool hoje é esse lugar que eu encontrei de cura, né, não só para mim, mas para outras pessoas, né, e eu tenho muito orgulho disso e do que eu tô levando, né, de disseminando de informação e acolhimento, sabe. Eu acho que as mulheres que chegam lá, os homens, eles querem se sentir ouvidos, acolhidos, e essa escuta ativa é muito importante, né, sabe, porque nunca é só sobre cabelo. Quando a pessoa senta ali, é um monte de coisa e às vezes a gente tem que ser meio psicólogo também, faz Sim, parte da minha profissão, certeza. né, porque quando você escuta um problema de cabelo, o que é que tá por trás daquilo, sabe? Uhum. E aí, às vezes, tem um monte de trauma. Mas tem os preconceitos, né? Porque lembra que as pessoas falavam assim: "Ah, terapia é para quem tem problema ou para quem é doido", porque é isso que eu escutei a vida inteira, inclusive, né. Então, assim, quando a gente vai num salão, por exemplo, vai no salão ou vai em algum outro local, a gente começa a conversar e aí se abre. Por que não no processo, né? Porque tem essa resistência ainda. A resistência, assim, principalmente a resistência da mulher de se cuidar ainda é grande. Estamos quebrando isso, mas ainda é grande, né, esse cuidado, esse olhar para dentro e falar sobre nesse processo, porque de fato não é fácil, né, é difícil, às vezes é sofrido, é dolorido, mas assim, é É importante. cansativo, né. E outra, eu acho que nós mulheres, de uma forma geral, a gente demora a se cuidar, a se olhar, a se enxergar, sabe. Eu acho que a gente tem que ter com a gente o mesmo carinho que a gente tem com o familiar, que a gente tem com o filho, próximo, que a gente tem com o próximo, e às vezes a gente se esquece. Uhum. Às vezes a gente não tem esse olhar pra gente que a gente tem para o nosso filho, que a gente tem isso eu acho que é muito inerente da mulher, né. A mulher é muito assim, é a mãezona e tal. Às vezes se sente culpada. Eu tenho um paciente lá que se sente culpada de dizer: "Ah, eu tô tirando 2 horas do meu dia pra me cuidar, eu tenho filha pequena e tal", e todo mundo muito na correria, muito no automático. E eu sempre falo: "Calma, relaxa, é o seu momento. Aproveite que é o seu momento, né. Só Desconecte", o sabe. slogan de você, né, é o seu É o seu momento. momento, é viver a experiência e tirar as pessoas desse automático, sabe. Porque as pessoas vão lá e às vezes não aproveitam o momento, estão aqui com o celular, e aí a gente tá ali fazendo uma massagem maravilhosa, com os óleos essenciais melhores que eu tenho para oferecer e a pessoa nem nota, É, sabe. tá no Ela automático. tá no automático e ela tá tão e aí a gente fala muito isso durante a sessão da terapia capilar. Fala: "Olha, isso não é só sobre o resultado é uma consequência importante, claro, esse resultado do tratamento que as pessoas também vão buscar o resultado, mas vamos pensar na experiência, vamos pensar nisso aqui como uma experiência, né, vamos relaxar". Então assim, eu tento trazer muito essa experiência do relaxamento,
da experiência afetiva, da massagem Do relacionamento, né? do relaxamento. Mas é muito difícil. Tem gente que não consegue, que simplesmente não consegue sair do automático. Assim, tem aquelas pessoas que aí se entregam, e aí é muito bom quando isso acontece, porque flui, o tratamento flui. Mas tem aquelas pessoas que não saem, não desconectam. Então ali a gente tem que colocar o laser, tem que colocar um óculosinho, né? Então a pessoa já fica agoniada porque com óculos não consegue olhar pro celular, sabe? E, enfim, é uma Real. Isso é real. precisa ir construindo isso aos poucos, né? Hoje, veja, eu tenho muita gente que chega lá no PUI e faz assim: eu não tenho paciência nenhuma para vir para salão, sei o quê, eu não sei nem porque eu tô fazendo isso. Daqui a pouco, na segunda sessão, primeira sessão, terceira sessão, faz, meu Deus, isso daqui é o meu momento, sabe? É o momento que eu tiro para mim, é o momento que eu relaxo e me desconecto. Então, assim, a gente vê essa evolução também do paciente lá dentro, sabe? É uma construção diária. E aproveitando, né, esse tema, já ia te perguntar sobre essa transformação, né? Como é que qual foi a que mais te impactou ali, né, ao longo desses anos todos que tu trabalha com essa área? Qual foi a que mais te impactou, assim, que se emociona? Eu sei que tu tem brilho no olho falando sobre o teu trabalho, mas qual é que te impactou mais, assim? Amiga, veja, a gente tem uma clínica social lá no PUR, né? Então, assim, eu atendo para pacientes que não teriam condições de pagar pelo tratamento. Normalmente, essas pessoas, elas são as que mais me impactam e têm um impacto muito profundo, não só em mim, mas na minha equipe toda, porque a gente conseguir transformar a vida daquela pessoa que não tem. E as pessoas chegam, assim, normalmente com umas disfunções de couro cabeludo que são muito difíceis de resolver, né? E não tem dinheiro para pagar pelo tratamento. E aí, assim, muito sofridas. A maioria vem com esse sofrimento, essa carga de sofrimento, sabe? Essa semana a gente atendeu uma paciente de clínica social. Ela tem um fungo no couro cabeludo há muitos anos que não consegue resolver. E ela chorou muito, porque ela estava passando por processo de divórcio, aquilo impactava muito na autoestima dela. Então, assim, normalmente, essas pessoas da clínica social, eu me emociono muito com o resultado, porque é uma transformação tão grande na vida delas, de elas dizerem, poxa, e assim, a gratidão que elas têm de chegar e dizer muito obrigada por eu ter a oportunidade de ser cuidada nesse lugar incrível, por pessoas incríveis, porque as minhas profissionais são maravilhosas e super acolhedoras. Então, assim, esse é um projeto que mora no meu coração e que, assim, para mim é um propósito, sabe? Então, assim, a tricologia para mim é propósito. Então, assim, eu tenho que tirar um tempo para atender essas pessoas. E assim, a gente tem tanta gente com problemas e disfunções capilares. Tem Dona Eliane, que eu não posso deixar de falar dela, que é uma paciente de clínica social. Inclusive, ela fez um depoimento lindo, dizendo que ela conseguiu se olhar no espelho depois de tanto tempo que ela não conseguia. Ela tinha uma alopecia androgenética super severa, né? E ela tem um depoimento lindo, tá até nas redes sociais do PU. E ela é muito grata, sabe? E assim, essa gratidão, isso me emociona. Muito, sabe? Os resultados, mas a gratidão dessas pessoas, elas vêm às vezes de longe, do interior, para fazer o tratamento. E assim, veem e enxergam isso como uma oportunidade de vida, de dizer, meu Deus do céu, que coisa boa, eu tô sendo cuidada por vocês. E assim, não é cuidar só do cabelo, sabe? Que a gente tá ali escutando, e a gente para, e a gente escuta, e a gente conversa, e a gente... Então, assim, tem gente que chega assim, quando você vê, é uma outra pessoa. A Dona Eliane é uma outra pessoa. Então, assim, depois Vejo o impacto, né? o impacto Várias áreas da vida. positivo nessa vida dessa pessoa que foi transformada, sabe? Mas veja, o cabelo, né? A gente fala muito sobre. Veio uma onda depois da pandemia sobre saúde mental, autocuidado, enfim. Mas, assim, o externo também, ele é muito importante. Então, assim, às vezes eu tô meio para baixo, mas eu arrumo meu cabelo, pinto minha unha, assim. Assim, eu sei que brincadeiras à parte, mas assim, a gente é outro astral. A gente começa a ter a gente começa a enviar a informação para o cérebro da gente que tá tudo bem, que vai ficar tudo bem, e aí ativa de fato esse
calma, nessa pausa, calma que tá E eu tenho um fluindo. comentário pra falar Pode sobre isso. falar, fica à Não, vontade. é muito engraçado, porque a mulher, quando ela muda o cabelo, normalmente é quando ela passa por alguma fase de transição, né. Então, assim, tem muita mulher que, ai, acaba um relacionamento e vai lá e vai corta o cabelo, pinta o cabelo. E você vê como isso tem ligação com a vida daquela mulher, sabe, como o cabelo mexe com a gente, com a autoestima da gente. Então, assim, tem muita gente, muita paciente, muita cliente minha que chega lá e faz assim: "Ai, eu vou cortar muito curto meu cabelo". Quero Aí daqui a pouco você vai conversando com ela: "Não, porque eu acabei um relacionamento, não, porque eu saí de um emprego, não, porque". Então, assim, o cabelo também tem esse simbolismo da mudança, sabe. E traz essa mudança de dizer: "Estou numa nova fase, mudei o meu cabelo". Isso é muito legal, é muito interessante de ver, sabe, no dia a dia lá no povo. é, eu sou apaixonada por mudanças, né, a transformação, mas pro lado bom, né, querendo ou não, assim, porque a minha profissão, né, a minha área também é uma área que a gente muda, e você sente aquela autoconfiança até para dar o passo, por exemplo, de conseguir cortar esse cabelo. Porque veja, às vezes tem pessoas que são muito apegadas, né, eu não sei se já aconteceu, mas assim, olha, eu era a pessoa pequena também, era apegadíssima, então uma vez cortaram meu cabelo, assim, muito. E aí eu comecei a chorar no salão. Veja, acontece isso mesmo, é real. Muito, é Ainda bem. muito, muito. E assim, criança que corta assim, quem nunca, né, gente? Porque assim, eu fui aquela Muito criança que errado. eu pintava meu cabelo de todas as cores. E eu mesma, papel crepom, meu Deus, Já pintei, com certeza. então, papel crepom, rosa, porque fez aí faz parte, né, da gente, criança, adolescente, mulher. A gente quer mudar, a gente adora uma mudança. E assim, também já cortaram uma vez cortaram meu cabelo. Foi uma amiga da minha mãe, eu fui pra casa dela, ela cortou o meu cabelo. Quando eu cheguei com o meu cabelo cortado, eu desabei. Porque fez, imagina o impacto daquilo na minha vida. E, né, que eu tenho sempre muitas questões com o cabelo, né. E isso é muito comum de acontecer, desse apego e tudo, mas a gente precisa respeitar o processo do paciente, do cliente, de dizer: "Ó, no seu tempo", sabe. Porque tem gente que faz assim: "Ai, vamos fazer a transição e vai fazer aquele big shop". Você sabe, já ouviu falar, né. Sim, sim. Tem gente que tá no final da transição e aí quer cortar o cabelo inteiro pra tirar todo aquele resto progressiva. Tá na metade, né. Tem gente que chora, sabe. E eu entendo muito isso. Porque é o final de um ciclo, né. Final de É encerrar um ciclo que até para se libertar daquilo, às vezes vira um peso, né, pra pessoa, e aí por isso que o choro vem, Aí né. o soro vem, sabe. E aí, assim, é muito real, é muito transformador, é muito lindo acompanhar esses processos, sabe. Eu tenho uma paciente minha que ela deu um depoimento lindo e ela falando exatamente que, por muitos anos ela falou exatamente isso também, que ela era essa pessoa, como eu, que o cabelo definia ela. E que ela não podia ir no mar, que ela não podia ir na piscina, que ela não podia fazer nada, porque tudo era cabelo, né. E é engraçado, porque tem mulher que é assim: "Eu não sei se eu vou treinar, fazer cardio amanhã, porque senão a gente ajeita a agenda da gente de acordo com o cabelo da gente, a gente deixa às vezes o cabelo definir a gente", né. Então assim, quando você se liberta disso, é muito mais leve, né. Você sai da escravidão para a liberdade, vira uma chave, pronto, acabou ali, né. Só que você faz, você não tá presa ali, né. Isso. Mas também tem essa questão de que, por muitos anos as pessoas achavam: "Ai não, cabelo liso é o cabelo arrumado, se você não tá com cabelo liso, você não tá com cara de arrumada", sabe. E aí a gente fica com essa coisa, né: "Ai não, tem que alisar, ai tem que fazer, tem que acontecer", e a gente eu perdia horas pra ir pra faculdade, alisando meu cabelo e passando chapinha no meu cabelo. Quando eu penso nisso, eu me arrepio. Porque perdia horas passando uma chapinha, se eu não podia, não saía, né. Se cair uma chuva, eu saía correndo. Eu era aquela que eu não podia ir para a festa que fosse aberta, aí eu procurava logo saber se a festa era aberta, porque se fosse eu nem entendeu? Tá vendo En como é que são as coisas. E eu tô rindo com muito respeito, tá, porque eu sei como é. porque veja, aí eu me identifico e muitas mulheres vão se identificar com isso, né. Então assim, Mas quando você olha pra trás, você diz: "Ai, que bom que eu me libertei disso". exato. Mas assim, no meu tempo também, sabe, nunca foi uma cobrança, nunca me cobrei pra isso por dizer: "Ah não", porque
até pouco tempo atrás, eu só saía com o cabelo escovado. Então, assim, tinha que lavar e escovar o cabelo. Então, assim, foi no meu tempo. E precisa respeitar esse processo das pessoas. Mas voltando um pouquinho para a saúde capilar, né, como um todo, assim, quais são os principais erros que as pessoas, elas cometem, né, com esses cuidados, né? Quais são os principais, assim, que você diz assim: "Não, isso aí é absurdo fazer"? Eu vou perguntar um aqui, eu já sei a resposta, mas, por exemplo, dormir de cabelo molhado. Não, esse aí é o Qual erro é do só top o top 10, sabe, não, top assim, ó, 5, vamos top 5. por aí. É o primeiro? Não, Não. eu acho que não primeiro, mas é um erro muito comum, Hum. né, as pessoas dormem de cabelo molhado, só que veja, cabelo molhado, né, ele é um prato cheio para fungos e bactérias. Então, assim, a gente tem que ter muito cuidado, porque tem muito problema. A gente tem problema de dermatite por conta exatamente disso. Então, assim, é um erro muito grave. Diria ali que tá no top 2, viu? E, assim, é um erro que muita gente comete, porque hoje, com a vida agitada que a gente tem muita gente que faz academia de noite, e aí vai e transpira muito, depois vai lavar o cabelo e não. Esse é um dos erros comuns. Eu acho que um erro também muito comum é tentar resolver o problema sozinho em casa. Então, assim, procurar soluções na internet e tentar resolver o problema sozinho em casa vai dar errado. Então, assim, procura ajuda no profissional. Você tá com queda de cabelo, e aí eu vejo a internet disseminando soluções milagrosas, né? Aí a gente tem tônico que faz crescer cabelo em 2 semanas. E aí, assim, eu fico chocada, sabe? E aí, não, gente. E veja, as pessoas não têm, não, claro que não sabem porque são leigas. O cabelo ele precisa de um processo biológico para crescer. E a gente não consegue ver um tratamento capilar dar certo em menos de 3 meses, né? Então, assim, um anunciante, um fabricante que tá falando que o cabelo vai crescer em 2 semanas, é um desserviço. Só que meu paciente, meu cliente lá, ele não tem essa informação. Então, assim, tem muita coisa errada na internet, né? E muita informação errada. Eu acho que esse é o maior erro, né? Receita caseira, na pandemia, eu via muita gente postando receita caseira, usando abacate no cabelo, ovo no cabelo. Gente, a tecnologia tá aí para isso. A gente tem produtos incríveis, maravilhosos, com nanotecnologia, né? E aí a gente vai pegar e vai botar abacate no cabelo, abacate para comer, vinagre é para comer. Então, assim, não adianta, né, essas Formas de entrar diferente no nosso organismo. gente. Precisa suplementar, mas ingerindo, né, na via digestiva, Nada ali com abacate, mas no cabelo não. mas no cabelo não, porque aí veja, o produto normalmente ele é estabilizado para ser usado no cabelo. Ele tem um conservante, ele tem uma estabilização, né? Exatamente para não ter essa proliferação de fungo. E aí você bota abacate no seu cabelo, vinagre, tudo isso que não foi feito para o cabelo, você pode ter um problema muito mais sério, né? Um problema de fungo, enfim. E é uma falsa impressão, uma falsa sensação que tem de que tá bom ali na hora, né? Porque veja, há alguns anos atrás, acho que eu nem te falei isso, mas há alguns anos atrás eu já usei vinagre no meu cabelo. E na hora, assim, fica bem, tá? mal. Eu também, tá? Ainda bem, Eu não então. estou sozinha, vamos segurar as nossas mãos. Só isso. Ainda bem. Então, e tem gente que usa até hoje. Tem salão usando vinagre no cabelo. E a gente tem acidificante que é feito. Vinagre é para acidificar o cabelo, ou seja, trazer o cabelo para um pH mais baixo, né? Só que a gente tem produto no mercado para isso. Você não precisa usar vinagre de maçã para fazer isso. Mas eu acho que também teve esse hypezinho, né? Depois principalmente de pandemia. Ai, não, receita caseira, tô em casa, fica em casa, bota abacate, bota ovo, né? Não, vamos se cuidar em casa sozinha. E isso tem uma consequência, sabe? A gente tem que ter muito cuidado com isso. E receita de blogueira, suplemento que, quando você vai ver, quando eu olho o suplemento, que é a blogueira que tá falando do suplemento, tem biotina, vitamina B. Eu disse, gente, né? Tudo quanto é CG, né? E normalmente caríssimas, porque aí é a fulaninha de tal que tá divulgando. Então, assim, é muito problemático, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Com o que se dissemina na internet. Então, assim, tem algum problema capilar, procura ajuda, procura um dermato, procura um tricologista, procura um cabeleireiro, mas não tenta resolver em casa, sabe? Não tenta fazer isso em casa, pronto. Até
pintura, coloração. É muito engraçado que a gente chega, a gente recebe muita gente para corrigir coloração que foi feita em casa. Mas assim, aí chega a pessoa com cabelo 3 cores diferentes. Porque, veja, é importante procurar essa ajuda do profissional. Um outro erro bem comum que eu vejo é as pessoas misturarem as químicas, por exemplo, progressiva e coloração, descoloração, e o corte químico vem, tá? Porque são químicas incompatíveis. E as pessoas às vezes acham que fazem no mesmo dia, inclusive. Então, assim, química é uma coisa que muda a estrutura do cabelo, né? Se você faz uma química ácida, no caso progressiva, botox, gente, tudo é a mesma coisa, tá? Botox, progressiva, escova inteligente, alisamento de cenoura, tem tudo. Antigamente tinha de chocolate, mas tudo mesmo princípio ativo, tá? Não existe essa coisa, não, é vegana, não, é porque é orgânico. Não. O que alisa o cabelo é o ácido glioxílico, que é um precursor de formol. E aí tem muita gente que chega e pega, acha que está fazendo a progressiva orgânica, e aí no mesmo dia vai fazer uma mecha, uma descoloração, né? Que vai despigmentar e tirar tudo que teu cabelo tem já. Que quando você despigmenta o cabelo, você tira também os aminoácidos. Aquele cabelo parte. Tem gente que eu já vi cabelo assim esfarelar no lavatório, né? Não lá no pur, tá? Por favor, que isso fique bem claro. E aí, assim, é um erro bem comum das mulheres. E engraçado, porque o pur se tornou essa referência de tratar esses cabelos e as pessoas muitas vezes chegam lá desesperadas. Aí, eu fiz isso, meu cabelo tá emborrachado, tá quebrando inteiro e eu preciso de uma solução. Mas eu já estive nesse lugar. Eu já fui essa pessoa que procurava alguém que não encontrava. Essa pessoa que pegasse na minha mão e dizia, eu vou lhe ajudar, tá? A gente vai parar esse processo de quebra, eu vou cuidar do seu cabelo, eu vou tratar de você. E as pessoas saem de lá, tranquilas, eu encontrei esse lugar, sabe? E aí, quais são os rituais, assim, que tu recomenda, né, desse cuidado com o cabelo? Tem pessoas que não conseguem ir pro salão toda semana, por exemplo. Então, assim, algumas coisas que você recomenda para fazer em casa, de cuidados, não de resolver problema, né? Resolver problema, vai no especialista. Mas o cuidado, a prevenção, assim, de fato, assim, é algo que você pode fazer uma manutenção básica em casa. Não, perfeito. Veja, hoje a gente tem produtos maravilhosos no mercado que vão fazer, que são esses que a gente chama de home care, né? Sim. E eles vão dar suporte a esse tratamento em casa. A gente tem produtos que conseguem entregar um bom tratamento de fios, por exemplo. Claro que não vai ter o resultado do salão, porque não vai ter a tecnologia do salão, mas que dão esse suporte, certo? E eu adoro, tem muitas marcas aqui que eu poderia passar o dia citando, que tem, inclusive, marcas nacionais e super acessíveis. Depois eu posso fazer até uma listinha para falar. Legal. Dica de post. Mas, assim, tem muitas marcas nacionais, inclusive, que estão apostando em tecnologia, em nanotecnologia para cabelo. Então, assim, investir num bom produto capilar, né? Isso é importante. A gente tem hoje essas empresas que estão investindo pesado em tecnologia, né? E é importante porque, às vezes, eu pergunto muito para o meu paciente, o que é que você está usando em casa? E ele está usando Neutrox, sabe? Não, eu uso o qualquer. Muito pouco, né? Assim, tecnologia muito básica, né? É uma coisa que não vai entregar. Veja, depende muito também do cabelo, sabe, amiga? Veja, tem cabelos que não requer, o cabelo de baixa manutenção, né? Mas aí você já... Que abençoada, assim, né? Que Deus tem os escolhidos. Isso, Deus tem os seus queridinhos escolhidos. E aí não precisa fazer nada. Cabelo tá... Mas as pobres mortais. Isso. E principalmente pessoa que faz química, pessoa que já é perto de menopausa, pode usar qualquer produto no cabelo, né? Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado. Tô falando de produto caro, tô falando de produto com tecnologia. Que ofereça algo, né? Ofereça uma coisa além daquela glicerina ali que vai maquiar teu cabelo, né? E isso é importante. Massagem, minha gente, uma coisa que é muito importante, que é muito legal, que eu dou muita dica disso para o meu paciente é massagear o couro cabeludo. Quando você estiver lavando, quando você estiver naquele momento de autocuidado capilar, você está oxigenando suas células do couro cabeludo. Então, assim, a massagem faz muita diferença. Inclusive, hoje tem aquelas escovinhas de massagem, sabe? Então, assim, esse não é balela, não é mito. A massagem oxigena os folículos pilosos. Então, assim, sempre dá essa massageada quando você vai, né, lavar o teu fio, o teu cabelo.
Até para passar o produto também ali, né? Produto. Um mito também, não sei se é o mito do hidratante ou do produto ali na raiz. Tem que ter esse cuidado também. Tem, mas veja, e é outra coisa que eu vou pegar esse gancho, porque muita gente não só trata o fio, só olha para a haste, que é isso aqui, né? Mas quem produz a haste é o couro cabeludo. A gente precisa ter esse cuidado com esse couro cabeludo. Hoje a gente tem produtos que são específicos para couro cabeludo. Então, a primeira coisa, conheça o seu couro cabeludo. Saiba se ele é um couro cabeludo oleoso, se ele é um couro cabeludo mais seco. Tenha produtos específicos para tratar o seu couro cabeludo. Então, assim, são esses cuidados básicos. O que é que eu faço? Na minha rotina, né? Eu lavo meu cabelo em dias alternados, tá? Um dia eu foco em tratar haste, né? E aí eu uso um produto mais específico para tratar haste, para melhorar ressecamento, porosidade. E no outro dia que eu vou lavar, né? No caso, 2 dias depois, eu vou usar um produto mais específico para o meu couro cabeludo, né? Então, um produto específico, um couro cabeludo mais oleoso, né? Eu tenho alopecia androgenética, então tenho que ter mais cuidado. Então, assim, trate também do seu couro cabeludo com carinho, porque ele é a fábrica do seu fio. Então, assim, é ele que produz isso aqui, é isso aqui. Então, assim, outra coisa também que é muito importante, não espaçar muito as lavagens. É o que eu vejo muitas pessoas fazendo, né? Principalmente as mulheres. A gente fica uma semana sem lavar o cabelo. Gente, couro cabeludo é pele. Imagina se tu fica uma semana sem lavar a pele do teu rosto. Ia estar cheia de espinha, ia estar cheia de dermatite. E a mesma coisa acontece com o couro cabeludo da gente. Só que a gente, como não vê, e a gente vai deixando. Vai deixando. E aí, quando eu coloco o tricoscópio, normalmente, essa pessoa, ela tem uma disfunção inflamatória no couro cabeludo, porque fica muito tempo sem higienizar o couro cabeludo. Então, higienize pelo menos mínimo dia sim, dia não. Fica digno aí, em dias alternados. Higienizar esse couro cabeludo é muito importante. Perfeito. Tá vendo? Conhecimento é libertador, meu filho. Eu amo compartilhar isso. Que bom. Mas assim, tu trouxe alguns produtos aqui. Trouxe para aqui, Pra conhecer. babies. Vai, mostra aí, apresenta eles. Então, a gente tem a linha autoral da gente, do PU, que eu fiz com muito carinho, com muita dedicação. São produtos que eu uso no meu dia a dia. Então, esse aqui é o carro-chefe da gente, que é o Miracle Oil. Ele é um blend de óleos essenciais e vegetais, então serve para tratar disfunções de couro cabeludo, microinflamações. É um produto super rico. Trata fio também, então porosidade, ressecamento. Amo meu bebê. Não tem nenhuma contraindicação? Tem. Veja, por exemplo, os gestantes não podem usar, porque a gente tem aqui um óleo de alecrim. Então, é uma coisa que a gente tem, e dá óleos essenciais. Então, assim, os óleos essenciais, a gente precisa ter um certo cuidado, porque eles têm absorção sistêmica, certo? Já esses dois aqui, eles não têm nenhuma contraindicação. Eles são óleos muito ricos em ácidos graxos, né? O óleo de abacate e o óleo de semente de uva. O óleo de abacate, ele é muito rico em ácido graxo. Ele vai melhorar muito porosidade e ressecamento do cabelo. Então, é excelente para quem está com o cabelo muito ressecado, para quem tem cabelo cacheado com curvatura. É um óleo que eu amo. É um óleo que também dá para ser usado no couro cabeludo. Então, principalmente para quem tem patologias mais secas, como psoríase. O óleo de semente de uva, eu vivo com ele porque ele tem uma proteção contra os raios UV. Então, para quem vai para praia, piscina, óleo vegetal, ele forma um filme protetor no cabelo, né? E ele devolve os lipídios que a gente vai perdendo durante o dia, na escova, enfim, na lavagem. E esses óleos, eles devolvem exatamente essa camada lipídica. Então, assim, é muito importante diferenciar. Esse aqui não é um óleo de finalização, tá? O óleo de finalização é esse óleo que você compra com silicone no mercado, que são excelentes para proteger o cabelo. Para tratar, a gente precisa de óleo vegetal, tá? Ok. E aí, vamos para a linha de... A gente tem os suplementos próprios do PU. Então, tem a Miracle Caps, que também é o meu xodó. Esse daqui eu demorei muito tempo para formular. É uma fórmula que foi feita por mim, junto com a doutora Juliana Mena, que é do Espaço Farma. Então, a gente fez uma fórmula muito focada para cabelo, né? Para estimular crescimento, para melhorar a queda, para melhorar a microbiota do couro cabeludo. Então, é um suplemento que eu indico para a maioria dos meus pacientes. Inclusive, quem não é meu paciente, vai lá no PU, às vezes, só para comprar Miracle Caps. É, assim, muito boa, muito perfeita. Não deixem de tomar, tá? Está todos os dias. Eu tomo lá em casa
Meu marido toma. E a cúrcuma aqui, pra mim, de suplemento, faz muito sentido, porque a cúrcuma ela trata a inflamação. Então é a Curcumax, é uma cápsula da gente, com cúrcuma e pimenta preta, porque a cúrcuma ela é altamente anti-inflamatória. Quando a gente está lidando com qualquer patologia de couro cabeludo, a gente está lidando com a inflamação. Então a gente precisa desinflamar esse paciente. E aí é um suplemento que vai dar muito esse suporte de desinflamar, de ajudar nesse processo anti-inflamatório. Exatamente, perfeito. Maravilhoso. Pô, viu? Só no pô. Já convida aí, né, no Instagram, manda aí. Sim, ó, o Instagram do Poo é @PooHairSpa. É meu Instagram profissional, é @CeciliaTricologista. Vai ser um prazer trocar informações com vocês, e esclarecer dúvidas, enfim, mostrar o Poo e esse universo para todo mundo. Perfeito. Foi só um pouquinho do que a gente pode conversar mais na E eu acho que tem muito pano para manga aí, viu? Tem muito pano para manga, porque eu tô cheia de assunto aqui ainda para falar. porque o tempo corrido, não dá pra gente falar tudo, mas assim, muita coisa legal. Te agradeço demais, né, pela tua disponibilidade de estar aqui, né, apesar dos pesares, é muita coisa acontecendo, né, a nossa vida é muito corrida, né, mas assim, que bom, né, que você Sim. conseguiu parar um Eu estou tempinho, maravilhada. pra gente levar, né, informação a tantas mulheres que precisam, né, então é isso. Obrigada pelo convite. Estou super honrada. E assim, totalmente à disposição de todo mundo que quiser, ir no Poo, eu vou ter o maior prazer em atender. E se você assistiu até aqui, deixa teu like, já compartilha com outra pessoa que precisa ouvir esse bate-papo da gente, né? E deixa teu comentário, o que tu gostou aqui, o que tu não gostou também pode deixar. E ativa o sininho aí para receber os próximos episódios, tá? Espero vocês.